Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, iremos ler os versos de 1 até o 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, fale conosco pela tua palavra, que é suficiente. Cremos, ó Deus, que tu tens uma única palavra que está exposta nas Sagradas Escrituras. E cremos, ó Deus, que esta palavra é poderosa, é suficiente para edificar, para consolar, para exortar. Esta palavra viva, Senhor, ó Deus, é a expressão do próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, neste momento da tua palavra, não há nada mais importante agora. Não há nada, Senhor, que seja mais importante neste momento do que ouvir e entender a tua voz falando conosco. Manifesta graça, poder, autoridade por meio da tua santa palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Pedro, ele vai continuar falando a respeito das grandezas de Deus, a respeito das coisas que Deus ele realiza na vida de uma pessoa. Quando o texto finaliza dizendo: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está dizendo que não é que as nossas vidas, nós iremos ser salvos por meio das obras. De modo algum, essa não é a teologia da Bíblia, esse não é o ensinamento de Jesus, esse não é o ensinamento dos apóstolos. Mas Pedro, ele vai aqui, meus irmãos, dizer que há uma prática comum, há uma prática progressiva das graças, das virtudes, como resultado da salvação. Alguém que diga que conhece Jesus, mas não tem uma vida na prática dessas virtudes,
é alguém que a Bíblia vai dizer aqui que é cego, está cego, não tem ainda esclarecimento, não tem ainda entendimento. Quando as crianças aqui estão falando, né, de parar, de pensar, de seguir, olha o que é isso aqui, senão a gente aprender a discernir, entender como é que eu vou saber a hora de pensar, de ter atenção, quando é que eu vou saber a hora de seguir ou de parar, senão pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, Pedro aqui ensina aqueles irmãos, aqueles primeiros ouvintes, aqueles primeiros leitores da palavra de Deus, de que há um modo de se viver para Deus. Há uma forma de se viver para Deus. E essa forma, ela não é, de modo algum, algo que é a gente que produz. Não. Pedro vai admitir aqui no versículo 3, que é pelo divino poder. Foi pelo poder de Deus. O poder de Deus infundiu graça dentro de nós. O Espírito de Deus, através da palavra do Senhor que foi pregada a nós, o Espírito de Deus colocou em nosso coração, ministrou em nosso coração essas virtudes que serão vividas. Acompanhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta, porque no versículo 3 ele vai dizer assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Veja que no versículo 4 ele vai usar de novo a expressão pelas quais nos têm sido doadas. Ou seja, Deus doou, Deus colocou todas as coisas. Eu gosto, os irmãos sabem, que quem está acostumado a me ouvir nas ministrações, que quando a Bíblia fala o todo, é uma coisa que me chama muito a atenção. Pedro está dizendo, irmãos, que pelo poder de Deus manifestado em nós, foram doadas todas as coisas. Para quê? Para quê? Todas as coisas que conduzem à vida, todas as coisas que conduzem à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus e, na medida que o Espírito Santo manifestou o seu divino poder, a nós, amém, meus amados? A nós foi doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Preste atenção nisso aqui, porque mais para frente, irmãos, nós vamos ver que Pedro, ele vai começar a combater os hereges, ou seja, os falsos mestres. Eu não lembro se na primeira mensagem eu expliquei para os irmãos, mas na primeira epístola, Pedro ele vai combater de maneira bem rápida os falsos profetas. Já na segunda epístola, ele já não mais foca nos falsos profetas. Ele agora foca nos falsos mestres. E qual seria basicamente a diferença entre falsos profetas e falsos mestres? Os falsos profetas, via de regra, são elementos que não estão dentro da igreja. É gente, vamos pensar que você está chegando no culto, do outro lado teria alguém gritando, não entre aí, venha para cá, porque aqui você vai ter um negócio diferente, vai ter uma coisa a mais. É mais ou menos isso. O falso profeta é alguém que traz um ensino estranho, alheio à igreja. É uma coisa que vem de fora. Já os falsos mestres, eles são muito mais perigosos, porque os falsos mestres aqui são aqueles que já estão introduzidos na igreja. São aqueles que caminham na igreja. São aqueles que vão junto, que estão no meio do povo de Deus. Eles têm a mesma Bíblia que nós temos. Eles professam publicamente dizendo que creem na mesma Bíblia. Porém, os falsos mestres, eles vão sempre querer um sentido mais profundo. Basicamente era isso que acontecia com os gnósticos da época de Pedro, que eles ensinavam coisas que diziam ser coisas que Jesus ensinou, mas na verdade eram coisas ocultas, eram coisas mais profundas na linguagem deles. E aí Pedro está dizendo o seguinte aqui, olha, presta atenção nisso, para você e eu termos uma vida piedosa, Deus já nos deu tudo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então eu não preciso buscar
nenhum elemento mais. Eu não preciso ter, eu não preciso possuir nenhum outro elemento. Mas o povo gosta disso. A gente diz, eu quero a Bíblia, eu quero Jesus, mas eu quero algo mais, eu quero uma coisa a mais, eu preciso de um amuleto, me dá um amuleto, me dá uma pulseira que eu coloque aqui no meu braço e diga assim, ó, essa pulseira aqui, quando o Espírito Santo vem, ele vê logo a pulseira e ele vai agir através dessa pulseira. Ah, me dá uma camisa, me dá um elemento. Aí alguém vai dizer assim, ó, é roupa branca, você tem que ir de roupa branca, porque quando você chega de roupa branca, aí parece que tem alguma coisa, né, mística na roupa, e o Espírito Santo vai agir mais. Aí alguém vai dizer assim, não, rapaz, não é a roupa, são os sapatos. Esse negócio de sapato, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E aí você vai chegar em determinado lugar que você tem que tirar, meu irmão. Mesmo que você tenha com o seu chulé com você, né? E quem estiver perto de você, você tira lá o sapato, tem que ficar, não pode ficar de meia não, tem que ser pé no chão. E aí eu já vi um desses dizer assim, é para sentir a mãe terra, né? Aí o povo vai misturando, irmãos. Misturando todo tipo de heresia, todo tipo de doutrina, mas Pedro está dizendo o seguinte aqui, pelo seu divino poder. Irmãos, Pedro estava no dia do Pentecoste, Pedro viu literalmente a presença do Espírito Santo se manifestar ali no cenáculo. Ele estava entre aqueles que recebeu do Espírito de Deus. Ele não recebeu por medida, mas ele recebeu toda a plenitude do Espírito. Pedro está dizendo aqui, olha, o Jesus que eu conheço manifestou o seu divino poder e a nós foi doada todas as coisas. Todas as coisas. A igreja precisa lembrar disso. De quando em quando precisa ser lembrado aos crentes. Meu irmão, você não precisa de mais nada. Parar com essa coisa de ficar sempre achando que o culto precisa ter uma coisa mística, uma coisa diferente, porque senão não teve uma coisa vibrando, uma coisa que, uma luz, um jogo de luz, um negócio diferente. A moda agora é apagar as luzes, né? Apagar as luzes. Não, meus irmãos, tudo isso pode mexer com a nossa emoção. Eu não estou dizendo que isso é diabólico, eu não estou dizendo que isso não pode ser usado, de maneira nenhuma eu estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo para os irmãos que a gente não precisa de nada disso, porque a nós já foi doada todas as coisas, para que eu e você tenhamos uma vida abundante, uma vida na piedade do Senhor. Viver uma vida piedosa, o que é isso, pastor? É uma vida que agrade a Deus. O texto vai dizer ainda no verso 3, que isso veio pelo conhecimento completo. Irmãos, quando um gnóstico lê isso aqui, ele ficou doido. É porque a gente às vezes lê a Bíblia, mas a gente não consegue ler com a cabeça, com a mente dos primeiros leitores. Mas o gnóstico dizia o seguinte, não tem como atingir o conhecimento pleno. Não tem como, sempre vai ter alguma coisa oculta, sempre vai ter alguma coisa que vai estar encoberto e que a gente precisa buscar esse conhecimento oculto. Já ouviu falar alguma coisa parecida? Alguém dizer assim, não, porque Deus é Deus de mistério, tem uma coisa aí que precisa ser cavada, que precisa ser descoberta, quando na verdade Pedro está dizendo, quando o conhecimento de Deus, quando o conhecimento daquele que se manifestou a nós, se revelou a nós, chegou a nós, esse conhecimento é completo, é pleno. Jesus Cristo é a expressão máxima de qualquer conhecimento. Jesus Cristo é a expressão máxima de qualquer coisa, de modo que não há um conhecimento, irmãos, que seja mais profundo do que o próprio Cristo. Ele vai dizer assim, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para quê, irmãos? Porque ele era carente? Jesus precisa da gente? Jesus fica tristinho quando eu não quero saber dele. Jesus nos chamou, irmãos, para a sua própria glória. Sabe o que é isso? É dizer que Ele mesmo
não precisava de coisa alguma, ele já é totalmente suficiente, mas ele decidiu nos chamar para que ele mesmo fosse glorificado nisso. Ou seja, meus irmãos, Jesus aqui, quando nos alcançou e nos doou todas as coisas, não foi porque nós tomamos uma decisão, tomamos o primeiro passo, eu era tão bonzinho que só faltava ser crente. Não, Deus agiu de maneira sobrenatural e nos resgatou das mãos do inimigo, nos tirou do cativeiro. Amém, meus irmãos? Alguém aqui ainda se sente no cativeiro? Porque Cristo Jesus nos tirou de lá. Amém? Nós éramos cativos. Nós estávamos, irmãos, indo em direção ao inferno. Mas Jesus entrou na nossa história. Jesus mudou a nossa sorte. Então Pedro está dizendo aqui, olha, eu conheci esse que nos chamou. Eu conheci esse. Eu tive um conhecimento pleno, completo dele. Eu não preciso de mais nada, porque ele já é suficiente. Aí no verso 4 ele vai dizer o seguinte, que essa glória e essa virtude pelas quais, ou seja, por causa da glória e da virtude de Deus, ele tem nos dado também, ou seja, ele tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja comigo aí, se Pedro não está dando um passo a passo. Um passo a passo. O que foi que Jesus fez por mim? Jesus me alcançou pelo pleno conhecimento da sua palavra. Foi pelo seu divino poder. Não foi porque eu sou bom. Aí agora ele está dizendo o seguinte, esse Jesus que nos alcançou, ele nos deu promessas. Nós estamos aqui, irmãos, por causa de quê? Porque eu quero adorar a Deus, amém. Mas o que é que eu adoro a Deus? Irmão, nós temos uma promessa que logo, logo Ele voltará para nos buscar, uma promessa que aquele que anda com Ele e que vive para a glória dEle, vai morar eternamente com Ele, uma promessa de que Ele foi preparar a morada. Nós estamos aqui passando a chuva, como diz, nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, mas nós temos promessas extraordinárias. O texto vai dizer aqui, muito grandes promessas, suas promessas extraordinárias. Então, Cristo que nos salvou, nos deu promessa. Cristo que nos alcançou, nos deu promessa. Pedro está dizendo, irmãos, aqui que ele crê nisso. Eu creio que pelo divino poder Ele se manifestou na minha vida. Eu creio que para a sua glória Ele me chamou. Eu creio que eu tenho promessas que eu não vou tirar os meus olhos dela. Eu vou confiar que essas promessas vão ser cumpridas. Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas abandonam? Hoje pela manhã aqui na escola nós estávamos falando sobre isso, que Daniel orou por 21 dias. Mas a Bíblia diz que quando o anjo veio, falou para Daniel, no primeiro dia, desde o dia que você orou, eu já tinha vindo, já estava trazendo, eu estou contextualizando, já estava trazendo a bênção, Daniel. Mas no meio do caminho, um principado se colocou, foi oposição, foi obstáculo. Ou seja, meus irmãos, nós muitas vezes desistimos porque o calor da aflição está nos sufocando. Foi Jesus que disse isso. Aquela semente que cai na terra e não deu fruto, e não gerou fruto. Jesus vai explicar o quê? Foi a semente que quando o sol saiu da aflição, secou. Não suportou as aflições desse tempo presente. O que nós mais temos visto é isso nos nossos dias. As pessoas não estão conseguindo suportar mais. Então elas desistem, elas param de orar, elas param de crescer, de progredir na vida com Deus. Eu pergunto para você, esquece o ano passado, mas de 1º de janeiro para cá, você já cresceu alguma coisa na sua vida espiritual?
Você sente algum crescimento na sua vida espiritual? Ou você estacionou? Ah, pastor, misericórdia, faz tempo que eu estacionei. Eu nem lembro quando. Quando a Bíblia diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, né? É porque às vezes a gente esquece, e aí Jesus vem e diz, lembre-se. Lembre-se, onde foi que você caiu? Irmãos, nós estamos vivendo dias em que Deus quer que a gente cresça em intimidade, em conhecimento dEle, mas nós não estamos conseguindo crescer, porque nós estamos tirando os olhos das promessas que Deus tem. Eu quero perguntar para você, o que é que esse mundo tem para oferecer a você? O que é que esse mundo oferece, irmãos? Vale a pena a gente ficar sendo seduzido constantemente por esse mundo, por coisas que não edificam, que não trazem absolutamente nada. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, esse Jesus que nos alcançou, esse Jesus que nos deu promessa, Ele quer uma coisa extraordinária para nós. E aqui, irmãos, sinceramente, a proposta do Evangelho é uma proposta maravilhosa. Olha o que ele diz no verso 4. Para que por elas, ou seja, para que por meio dessas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Meus irmãos, que bênção isso! Pense comigo, nós como seres mortais que somos, pecadores, limitados como somos, meus irmãos, o Evangelho de Jesus vem a nós com uma proposta de que a gente seja coparticipante da natureza divina. Ah, pastor, eu não entendi o que é isso. Meus irmãos, é exatamente o que Deus fez quando nos alcançou. Ele nos tornou os seus filhos. Como é que eu posso me tornar filho de Deus se eu não tenho a mesma natureza de Deus? Preste atenção nisso. Você e eu temos autoridade de chamar Deus de Pai, simplesmente porque a obra que Ele operou em nossas vidas nos tornou coparticipantes da sua natureza. Ou seja, a manifestação paterna. Deus se tornou nosso Pai. E como filhos, nós não podemos ter outra natureza senão a natureza do nosso Pai. Pedro está dizendo, quando Ele nos alcançou, Ele fez uma obra tão linda, tão completa, que a gente se tornou coparticipante com Ele. Irmão, isso é extraordinário demais. Você acordar todo dia de manhã e saber, eu sou coparticipante da natureza divina. Eu sou filho de Deus. A essência de Deus vem morar dentro de mim. Eu sou morada dele. Ele veio habitar dentro de mim. Eu nasci de novo. Eu nasci da água e do Espírito. Eu nasci de Deus. Ele se manifestou na minha vida. Meus irmãos, não tem dinheiro no mundo que seja mais glorioso do que a obra que o Senhor Jesus fez em nós. Só isso aí já era para derrubar meio mundo de depressão, meio mundo de tristeza, jogar as mágoas para fora e a gente viver mais, irmãos, celebrando essa vida que Deus veio trazer para mim e para você. Jesus se manifestou, meus irmãos, na nossa vida e nos tornou coparticipantes da natureza divina. É isso que Pedro está dizendo. A obra dele é completa, é plena. Eu vou buscar mais o quê? Se eu já faço parte da própria essência de Deus. Nós precisamos entender que obra foi essa, irmãos. Que o Espírito de Deus operou em nós. Fica parecendo, irmãos, que a gente não entendeu. Esse entendimento faz com que a gente celebre mais a vida. Esse entendimento faz com que os nossos cultos não sejam mornos. Que a gente se alegre mesmo, se regozije mesmo na presença de Deus. Irmãos, a tristeza salta de alegria. Irmãos, nós precisamos entender realmente o que Jesus fez em nós. Não é igual esse pessoal aí que fica dizendo que Jesus é uma coisinha gostosa que eu senti no meu coração, que Jesus me deu paz. Ainda que ele de fato dá paz, mas ele não fez só isso não. Ele fez uma obra plena, completa. Pedro vai derrubar aqui um argumento após o outro. Os argumentos dos gnósticos, ele vai derrubar um após o outro. E ele vai dizer, esse Jesus já é a plenitude do conhecimento. Esse Jesus, nós fomos
enxertados no Deus eterno, fazemos parte da sua natureza. Ah, pastor, qual é a prova de que eu faço parte da natureza divina? O texto vai dizer, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Qual é a prova, irmãos, que alguém de fato nasceu de Deus? Eu tenho pregado sobre isso há muito tempo aqui. Eu tenho ensinado para os irmãos isso, várias vezes eu já ensinei. Qual é a prova da minha salvação? Qual é a prova de que Deus realmente me alcançou? É justamente a minha santificação. É justamente a minha vida de distância dessas paixões, das corrupções do mundo. O texto diz aí que quando a gente participa da natureza divina, automaticamente ele nos livra da corrupção, das paixões que há no mundo. Então a prova que você nasceu de Deus é que você não tem prazer nas paixões do mundo. Não tem. Ah, pastor, mas não é tentado? Nenhuma tentaçãozinha vem? Vem. Ah, pastor, mas a nossa carne de vez em quando não fica inquieta e valente, querendo nos derrubar? Tenta. Isso tudo é verdade. Mas o texto está dizendo que eu e você, se nascemos de Deus, se participamos da natureza divina, nós já estamos livres da corrupção das paixões. Ou seja, eu já não terei mais prazer em pecar. Eu posso pecar, vai acontecer, inevitavelmente. Hoje, pelo menos um pecado, cada um de nós aqui deve ter cometido. E se disser que não, já pecou quando diz que não. É assim, o pecado nos iguala. O pecado nos deixa, de fato, humilhados diante da glória de Deus. É verdade isso. Porém, irmão, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós somos livres da corrupção das paixões. Você quer ter uma vida com Deus? Você quer ter uma vida que exala o perfume da graça de Deus? Você precisa de fato conhecer quem é Jesus. Você precisa. Porque não tem, irmãos, explicação. Eu gosto sempre de fazer referência ao meu testemunho, porque foi o que me impactou. Foi o que me impactou. Mas não tem explicação como é que um jovem com 19 anos, que só queria saber de pecar, de um dia para o outro, agora está dizendo, eu quero Deus, eu quero a Bíblia, eu quero a igreja, eu quero buscar as coisas do céu, eu não quero mais essa vida. Passava na frente dos bares que frequentava e sentia uma repulsa, não queria mais misericórdia, o que é isso? E alguém vai dizer assim, foi uma lavagem cerebral. Que lavagem é essa? Não deu nem tempo. Coisa de um dia, 2 dias. O poder de Deus se manifesta na nossa vida e faz com que nós sejamos nova criatura. Nós somos gerados de Deus, meus irmãos. Deus operou o novo nascimento e automaticamente nós não temos mais prazer nas paixões desse mundo. Ah, pastor, mas eu ainda estou tendo prazer nas paixões desse mundo. O convite de Jesus continua valendo. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque isso cansa. Romanos capítulo 1 vai mostrar que a vida no pecado cansa, ao ponto que o próprio Deus sabe disso e deixa às vezes a pessoa ir. Sabe aquela coisa de que Deus dá corda? Vai, você não quer pecar, você vai pecar até enjoar. Lembra do povo reclamando porque não tinha pão? Comeu maná, comeu, irmãos, é assim. Pode ser a melhor comida do mundo, aquela lasanha maravilhosa, suculenta, pode ser o que for que você mais gosta. Coloca 3 bacias desse tamanho para ver se você consegue comer tudo. Chega uma hora que você não aguenta mais, você começa a regurgitar. Então, é assim que muitas vezes Deus faz. Você quer viver nessa vida, você quer andar desse jeito, então eu vou mostrar a você como isso lhe faz mal. E aí a gente começa a abandonar o pecado na medida que a gente vê que a gente não quer mais esse tipo de vida para nós. E aí, irmãos, aí alguém pode dizer assim, pastor, já que é assim, então eu já me dou por satisfeito.
Presta atenção. Pedro está dizendo, a gente é alcançado, não é pela nossa força, é pelo seu divino poder. A gente é transformado pela glória, pela sua virtude. Ele nos dá promessa, ele nos dá a sua própria natureza, ele nos livra da corrupção do mundo. Acabou. Segundo tempo, 45 minutos, apita, que já acabou, pastor. Não preciso fazer mais nada. Eu já gosto da Bíblia, irmãos. Porque o Espírito Santo sabe que a gente não é flor que se cheire, então ele vai e não deixa o elo sem fechar. Ó, não é só isso não. Tudo bem, Pedro está dizendo, ó, Jesus fez uma obra linda na nossa vida. Só que vocês vão precisar fazer um esforço para se manter numa vida que glorifique o nome de Deus. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que as vossas boas obras sejam vistas, não é isso? Que as vossas boas obras sejam vistas por aqueles que estão lá fora. E por causa dessas vossas obras, eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então não é só isso não. Porque tem gente que acusa, né, os reformados, os calvinistas, de dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Então é por isso que um crente calvinista, um crente reformado, ele é uma pessoa assim que pode tudo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mentira. Um camarada que você conhecer que disser que é reformado, que é calvinista, sei lá o que for, dizer assim, porque Jesus já operou tudo, Jesus já me deu tudo que eu precisava, então agora eu posso, rapaz, eu sou livre, né? E é interessante que a liberdade deles é só para pecar. Eu sou livre, inclusive, para não querer pecar. Eu sou livre, inclusive, para querer fazer a vontade de Deus. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, presta atenção. Diante que essa obra foi realizada em vocês, o verso 5, por isso mesmo, vocês reúnam toda a vossa diligência. Tem alguém que tem uma palavra diferente aí para diligência? Verso 5, todo mundo é diligência? Eita, povo diligente. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que não perde tempo. Não tem tempo para perder, irmãos. Você não pode ficar perdendo tempo. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que trabalha certo. Que faz o que tem de ser feito. Que acorda às 7 da manhã, mas não fica rolando para um lado, rolando para o outro. Não. Eu já sei o que eu preciso fazer. E eu vou fazer. A pessoa diligente, espiritualmente falando, é o quê? É a pessoa que não fica com a boca aberta, vendo o diabo cirandando de todo lado e bestando, como diz. Não, meus irmãos, Pedro está dizendo que diante dessa grande obra que Jesus fez em nós, nós precisamos ser diligentes. E aí ele vai dizer o seguinte, que precisamos de algumas virtudes. E ele vai apontar aqui 7 virtudes. Eu creio que não vai dar para falar de todas, mas eu vou falar aqui, chutado, como diz, e na quarta-feira eu vou focar só nas virtudes. Pedro vai dizer que, diante dessa obra que Jesus fez, nós precisamos associar virtude com virtude, virtude com virtude. Ele vai dizer primeiro, associai com a vossa fé, ou seja, tudo começou com a fé. A fé que o Espírito Santo gerou em nosso coração. A gente ouvia sermão após sermão e não dava crédito. De repente a gente começou a acreditar. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez essa obra linda? O Espírito de Deus operou em nós e gerou fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então a fé veio. Ele vai dizer o seguinte, não é só ficar na fé, associe a vossa fé à virtude. Virtude tem a ver com a manifestação do poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Lembra quando aquela mulher tocou em Jesus e Jesus diz mais na frente, eu senti que de mim saiu virtude, poder, autoridade. Associe a sua fé a poder espiritual, uma fé
que não tem poder, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias em que a manifestação do poder de Deus está se tornando algo raro. Mas eu vou falar mais sobre isso na quarta. Associa a virtude o conhecimento. Uma igreja cheia do poder precisa ser uma igreja cheia do conhecimento. Porque a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos de Escritura e precisamos de poder. Ele vai dizer: associai a virtude e conhecimento. Associai o conhecimento, o domínio próprio. É fruto do Espírito Santo. Irmãos, o que é domínio próprio? O que é domínio próprio? O ímpio que não conhece Deus, a Bíblia diz que o ímpio é como o quê, irmãos? Como uma palha, né? A Bíblia não diz isso? Que o ímpio é como a palha, que o vento joga para onde quer. É mais ou menos o seguinte: a vida do ímpio é desgovernada. Uma pessoa que não conhece Jesus é desgovernada. Não tem governo. Mas, irmãos, o que é domínio próprio? É o governo. Uma pessoa que é nascida de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, é uma pessoa que está sob controle. Você está sob controle? Ou você é um descontrolado, destabanado, fala o que quer? Ah, porque quando vem na minha cabeça, pastor, quando menos eu vi, eu já falei. Não. Ah, mas eu estou assim, pastor. Mortifique sua carne, porque é obra da carne. É obra da carne. Você já viu lá em Gálatas que é a obra da carne? Tudo tem a ver com o que é mais fácil de se fazer? Gritaria. Gritaria, irmãos, é a obra da carne. Gritaria. Descontrole, destempero. O que é o temperamento? O que é uma pessoa que tem autocontrole? É uma pessoa que é temperada. É uma pessoa que tem o tempero no ponto certo. Domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Você viu que parou no amor? Por que parou no amor, pastor? Meus irmãos, por que parou no amor? Porque não há uma virtude que esteja acima do amor. É mais ou menos o seguinte que Pedro está dizendo: não pare de crescer, não pare de crescer, progrida na sua vida com Deus, vá crescendo até ser tomado pelo amor. Porque Deus é amor, quem nasceu de Deus precisa amar. Se alguém não ama, a Bíblia diz, não conhece a Deus. Então o amor é a maior das virtudes, é o ápice, é o topo da montanha. Nós estamos progredindo em virtude até ser tomado por esse amor. Que amor é esse, né? E a gente canta essas coisas, irmão, mas a gente não deixa essas coisas entrar na gente. Já pensou se cada música bíblica que a gente canta, cada música que tem letras profundas que a gente canta, se isso entrasse na alma da gente de fato? Nós precisamos, meus irmãos, crescer. Então a gente vai falar sobre isso mais detidamente na quarta-feira. Cada uma dessas virtudes, explicando para a gente entender. Eu quero crescer nisso, irmãos. Os irmãos querem também? Eu quero crescer nessas virtudes. Eu quero ter mais domínio próprio. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Não é uma coisa estagnada. A vida cristã, meus irmãos, é uma coisa bela, de crescimento progressivo. Eu posso continuar crescendo. E é interessante, meus irmãos, que a gente pode estar parado como for, mas se a gente toma uma decisão de voltar a crescer, pode reparar, não demora não. Não demora não, você vai começar a crescer, 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 e aí você começa a sentir de novo o gozo do Espírito Santo, as virtudes de Deus, você começa a ver que está tendo mais piedade na sua vida, você começa a ver que você é mais fraterno. Irmãos, alguém que andou com Jesus é alguém fraterno. O que é fraternidade? Tem gente que confunde fraternidade com amor. Tem até uma tradução que confunde, que chama fraternidade de amor. Mas o que é uma pessoa fraterna? Empatia é o nome. É alguém que sabe se colocar no lugar do outro. Irmãos, alguém que é cheio do Espírito de Deus vai ser alguém compreensivo, vai conseguir olhar para as necessidades da pessoa e vai entender, poxa, você é assim, eu entendo você. Eu não sei nem porquê, mas eu entendo você. Fraternidade tem a ver com isso.
A gente tem que orar mais por isso, irmão. Ultimamente eu tenho orado por isso. Falei, Senhor, eu não posso deixar que as agruras do mundo, porque o mundo ficou, irmãos, o Brasil, esses últimos anos ficou beligerante. E se a gente não vigiar, a gente entra na onda. Se a gente não vigiar, não, irmãos, eu já não vigiei em alguns momentos, nesse período de política, então. A gente fica beligerante. O que é uma pessoa beligerante, pastor? Só anda armado. Eu não estou andando armado, não, viu, irmãos? Pode ficar despreocupado. Mas o que é uma pessoa armada? É uma pessoa que é o tempo todo está certo, que é o tempo todo defender sua ideia. E você reparou que esse período foi um período que nós afastamos, muitas vezes as nossas famílias, os nossos parentes, as pessoas, e agora eu pergunto, como é que a gente vai pregar o evangelho para essas pessoas? Se a gente se afastou delas. Por causa do nosso tom, por causa das nossas defesas, para a gente ficar isso, aquilo, outro. Então, meu irmão, tira o pé do acelerador, viu? Aquiete seu facho, porque nós somos cidadãos dos céus, amém? E a gente tem que focar nisso. Claro que a gente tem que ter consciência política, claro que a gente tem que ter a nossa opinião própria, claro, cada um aqui que tem a sua. Eu não fico aqui dando treinamento de política para ninguém, cada um que siga aquilo que entende, que deve ser seguido. Agora, a gente precisa, meus irmãos, olhar para as Escrituras aqui e entender, o propósito de Deus é que eu cresça. Cresça. Sabe por quê? E aí eu vou fechar com o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Quem está entendendo? Olha o que diz o versículo 9, é a Bíblia, não sou eu não. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. É cego. Vendo só o que está perto. Presta atenção, se não tem essas virtudes na minha vida, a Bíblia está dizendo que eu sou um cego. Se eu não desenvolvo essas virtudes, a Bíblia está dizendo que eu sou cego. Então, nessa noite, saia daqui decidido. Você crê que Jesus te alcançou? Amém? Você crê que seu nome está escrito no livro da vida? Você crê que é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Muito bem, muito lindo. Amém. Sua salvação é Cristo que garante. Mas corra atrás, meu irmão. O texto está dizendo, seja diligente. Reúna toda a sua diligência para você desenvolver essas virtudes. Porque elas vão dar prova de que de fato existe uma obra linda aí, do Espírito Santo dentro da sua alma. Dentro de você, o Espírito Santo está operando essa obra linda. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Você que está aqui nessa noite, se você entendeu essa palavra e você diz assim, eu quero essa vida linda aí, que a Bíblia está falando. Eu quero esse negócio lindo aí que a Bíblia está falando dentro de mim. Eu quero experimentar esse Jesus que faz a gente ter essa vida. Eu quero. Você pode tomar uma decisão, você pode dizer, a partir de hoje, eu creio na Bíblia, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, eu creio. E eu quero viver agora. Eu quero viver essas maravilhas da palavra de Deus. Eu quero que você fique à vontade, mas, se possível, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que ter essas virtudes num mundo como o nosso não é fácil. Mas o Espírito Santo vai nos dar coragem, poder, ousadia, para que a gente rompa com as facilidades desse mundo. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, toma agora, Senhor, os teus filhos. Nós somos a tua igreja. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos resgatou da condenação, da morte e do pecado. Nós fomos livres das amarras de Satanás.
Nós fomos retirados do lodo, Senhor, do lamaçal do pecado. O Senhor nos resgatou, nos deu vida. O Senhor nos deu um banho com as águas purificadoras do Teu Espírito Santo. Nós, ó Deus, agora temos promessas. Nós agora, Senhor, somos herdeiros das promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós agora, Senhor, participamos, Senhor, da Tua natureza. Meu Deus, como isso nos faz tremer e temer nessa noite. Nós participamos da Tua natureza. Tu és santo, santo, santo. Só isso já nos faz temer e tremer diante da Tua glória. Nós participamos de tudo isso, Senhor, e nós queremos manifestar isso numa vida que, ó Deus, as pessoas possam dizer: ali vai um filho de Deus, ali vai uma pessoa que conheceu a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Abençoe, meu Deus, abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu sei, meu Deus, que nesse emaranhado de agonias que muitas vezes nós passamos, ó Deus, é como a Tua palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesses dias, meu Deus, está sendo tão fácil perder a alma, Senhor, não no sentido de salvação, mas perder a alma, porque a gente começa a olhar as coisas pela carne, a gente começa a viver pela carne, a gente quer responder na carne, a gente quer, Senhor, entender as coisas na carne, quando na verdade, ó Deus, nós precisamos viver no Espírito, Senhor. Ajude, Senhor. Pegue na mão, Pai, literalmente, de cada um dos meus irmãos nessa noite. Das crianças que, de maneira tão linda, ó Deus, cultuaram o Teu nome nessa noite. Que elas possam saber quem é Jesus. Que elas possam entender, Senhor. Mesmo às vezes usando uma linguagem que talvez não é a melhor linguagem para elas, mas que elas também comecem a entender que o Senhor se revele para elas, para a glória do Teu santo nome. Nos abençoe. Nos dá uma semana de paz. Nos dá uma semana de portas abertas, Pai. Tu és um Pai bondoso, que dá pão, ó Deus, todos os dias. O pão nosso de cada dia. Ó Deus, Tu és aquele que dá semente ao que semeia. Ajude, meu Deus. Ajude cada um dos Teus servos. Aquelas coisas, meu Deus, que estão incomodando, inquietando, talvez até perturbando, ó Deus, a mente. Que o Senhor agora repreenda, arranque. Porque nós estamos escondidos na cruz. Estamos escondidos em Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Nos abençoe. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, venha agora como um bálsamo, refrigerando a tua alma e te cobrindo da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Dá um abraço aí.